muito tempo, na antiga Babilônia, vivia um jovem chamado Daniel. Ele era conhecido por sua sabedoria e fidelidade a Deus. Daniel havia sido levado cativo junto com seu povo, quando Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia, conquistou Jerusalém. Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias foram selecionados para servir na corte do rei. Eles foram educados nas tradições babilônicas, mas nunca perderam sua fé em Deus. Daniel, em particular, era conhecido por suas visões e interpretação de sonhos. Um dia, o rei Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou profundamente. Ele convocou todos os sábios, magos e adivinhos de seu reino para interpretarem o sonho, mas nenhum deles conseguiu. O rei então ordenou que todos os sábios fossem executados, incluindo Daniel e seus amigos. Diante dessa ameaça, Daniel pediu ao rei um pouco mais de tempo e prometeu que buscaria a interpretação do sonho. Ele voltou para sua casa, orou a Deus e naquela noite teve uma visão que revelou o significado do sonho do rei. No dia seguinte, Daniel se apresentou diante de Nabucodonosor e disse: "Grande rei, em seu sonho, você viu uma estátua colossal cujas partes eram feitas de diferentes materiais. A cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés eram uma mistura de ferro e barro. Esta é a interpretação. A cabeça de ouro representa o seu reino, que é poderoso e glorioso. No entanto, os materiais inferiores nas partes da estátua representam reinos que o sucederão, mas não serão tão fortes. O último reino será frágil, como os pés de barro e ferro." O rei ficou atônito com a precisão da interpretação de Daniel e o honrou grandemente. Daniel e seus amigos foram nomeados governadores da província da Babilônia e continuaram a servir a Deus com integridade. Anos mais tarde, Daniel se viu diante de outro desafio. O rei Dário, sucessor de Nabucodonosor, emitiu um decreto que proibia qualquer forma de oração a deuses ou homens, exceto a ele próprio, durante 30 dias. No entanto, Daniel não se curvou a essa ordem e continuou a orar a Deus todos os dias em sua janela. Quando os inimigos de Daniel o denunciaram, o rei Dário ficou profundamente angustiado, pois admirava Daniel. Ele não tinha escolha a não ser cumprir a lei que ele mesmo havia decretado. E Daniel foi lançado na cova dos leões como punição. Naquela noite, o rei Dário mal conseguiu dormir. Ele se levantou cedo de manhã e correu para a cova dos leões. Ao se aproximar, chamou por Daniel com ansiedade, e Daniel respondeu: "Ó rei, Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferissem, pois sou inocente diante dele." O rei Dário ficou aliviado e ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Então, ele emitiu um novo decreto, exaltando o Deus de Daniel como o Deus vivo e verdadeiro. A vida de Daniel é um testemunho de fidelidade a Deus, sabedoria e coragem. Ele continuou a servir a Deus em meio a desafios e perigos, e Deus o protegeu e o exaltou. Daniel viveu uma vida longa e produtiva, influenciando não apenas os reis da Babilônia, mas também as gerações futuras com sua fé e devoção a Deus. Sua história é um exemplo de como a fé pode superar obstáculos e desafios, e como a fidelidade a Deus é recompensada